Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho aí hoje sobre os cortejos, né? Um papinho mais curtinho hoje, em função do tema, né? Eu gostaria de começar, né, falando que eu particularmente acho, né, que nossa sociedade, né, ainda é, de certa forma, bastante adoecida, né? E, em alguma medida, em função do culto, né, a eventos que a gente chama, né, de cortejos, né? Eu diria que esse adoecimento, né, ele decorre, né, de realizações rituais, né, de rituais sem nenhuma lógica, né. Isso à luz do esclarecimento, né, que a gente tem enquanto sociedade, em função também, né, da ciência e do paradigma consciencial, né. E a gente tem, né, cortejos de várias naturezas, né, sendo os principais os religiosos, os carnavalescos, os folclóricos e os pessoais, né. Só a título de exemplo, né, temos o próprio cortejo comum aqui em Salvador, chamado cortejo a Iemanjá, né? Então, a ideia básica é que as pessoas vão, né, no Rio Vermelho, que é um bairro daqui de Salvador, e elas pegam e jogam, né, no mar coisas, né, para dar, né, uma entidade chamada Iemanjá, né? E a ideia, né, de presentear, né, uma entidade ou espírito, né, com objetos materiais, na minha opinião, né, isso é meio que um contrassenso, né? Porque o que uma entidade, né, que não é física, ela vai fazer com coisas físicas, né? O que ela, hipoteticamente, né, ela faria com esses presentes, né? E outra questão, né, também, né, se esses presentes eles são jogados no mar, né? E esses presentes não poderiam, né, poluir de alguma forma, né, o mar. E a justificativa que dão, né, é que ela quer presença, é uma entidade presente que quer presentes porque é vaidosa, né? E seria válido nesse sentido, então, adorar uma personalidade que é uma personalidade vaidosa, né, que ainda tem uma vaidade. Você adoraria um espírito ou uma personalidade que ainda precisa, né, que é vaidosa. Você tem também, né, a questão de cortejos religiosos, né, até mesmo aqui em Salvador também, né, um cortejo que às vezes passava, né, pela orla e com um carro de som nas alturas, né, cantando para exaltar São José, né. Eu só penso que pode ser meio chato, né, para quem escuta esse tipo de coisa, pode ser assim, bastante incomodativo, né. E eu diria que acho que meio que zero pessoas vão se converter, né, em função de um cortejo como esse, né. E eu gostaria de destacar, né, um outro cortejo, que é um cortejo carnavalesco que ocorre aqui em Salvador, em que o prefeito, né, basicamente entrega as chaves da cidade, né, de uma pessoa que ganha o título de Rei Momo, né. E isso normalmente marca, né, o início da abertura do carnaval em Salvador, né. Rei Momo é um personagem que vem da mitologia grega, né, que possui, no mínimo, né, uma personalidade, no mínimo, questionável, né. Tem muitos aspectos negativos, né, ligados ao Rei Momo, entre eles a questão de ser zombeteiro, né. E a pergunta que eu faço, né, você entregaria, né, as chaves da sociedade em um ritual simbólico para alguém que simbolizasse, né, basicamente coisas ruins, né? E ainda, né, tem aqueles cortejos folclóricos, né, como por exemplo o cortejo do boi mobá, né, em que existe meio que um teatrinho, né, uma encenação de um boi morrendo e ressuscitando, né? Em um espetáculo, né, que costuma ser assistido por milhares de pessoas, basicamente turistas, né? Algo para turista ver, né? E falando sério, né, realmente agora, né, o que a gente aprende, né, de novo ao ver algo desse tipo, né, desse gênero, né? Tem também, né, a questão ainda, a questão dos enterros, né, que são formas de cortejo pessoais, né? São pessoas que se reúnem, né, para enterrar o corpo de uma pessoa, né, que já não está mais dentro, né, daquele corpo, né? E frequentemente levam flores, né, para alguém que não vai levar nada daqui de material pro lado de lá, né? Outra forma de cortejo também, né, jogar arroz, né, aos noivos. Então, na saída da igreja, após o casamento, tem aquelas pessoas que atiram, né, o arroz, porque hipoteticamente, né, o arroz traria a boa sorte, né?
E como a gente já tratou, né, num episódio anterior de superstições, né, são coisas desse tipo, né, são altamente questionáveis, né. E eu ainda faria, né, alguns questionamentos que podem ser incomodativos para alguém, né. E uma questão que costuma ser realmente bastante incômoda é por que uma união sadia, né, precisaria de um juramento e testemunhas, né? Não bastaria o vínculo, né, entre duas pessoas, um vínculo de dentro, né, da própria consciência das duas pessoas, né? Por que precisaria de juramento e de testemunhas, né? Ainda tem vários rituais, né, como rituais de aniversários, as grandes festas que as meninas costumam dar aos 15 anos para supostamente, né, apresentar as meninas à sociedade, mas que no fundo também é um tipo de cortejo, né? E nesse sentido eu acho que caberia dizer, né, que também é importante dizer, né, que apesar, né, dessa forma geral, de uma forma geral os cortejos, né, eles costumam ser frutos de tradições não racionais, mas mesmo apesar disso, né, é preciso, na medida certa, respeitar, né, quem ainda precisa, né, realizar essas tradições de alguma forma, né. Eu diria que faz parte da vida, né, procurar compreender as outras pessoas em suas próprias limitações, né. E era isso que eu tinha para dizer hoje, pessoal. Esse foi um episódio curtinho, né, é um tema que não é muito extenso, então eu não vou me estender mais. E gostaria de finalizar com uma indicação na arte, um filme, né, Um Herói de Brinquedo, de 1996, com Arnold Schwarzenegger. E a trama mostra, né, como datas tradicionais, né, como o Natal, por exemplo, podem impactar, né, na vida de uma criança. E no filme ele retrata, né, um pai ausente, né, que se sente culpado, né, pela ausência. E aí ele resolve ir, né, às últimas consequências para tentar conseguir, né, um presente já esgotado, né, que o filho desejava, né. E no final do filme, vou dar o spoiler, se você não quiser ver o filme primeiro, pare aqui e depois retome a gravação. Mas no final, o filho meio que demonstra, né, que as conexões nunca são exclusivamente pelos objetos físicos, né. E demonstrando, né, até algum nível de maturidade e abrindo mão do próprio presente, né, de Natal, né, que ele ganhou do pai, em favor de outro menino, né. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje, pessoal. Se você curtiu, dê o likezinho para ajudar a gente aí. Se você quiser comentar algo, comenta aí abaixo. Se quiser ajudar mais ainda a gente, compartilhe. Então, era tudo que eu tinha para dizer hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.